Você conhece ou já usou o site Status Invest para fazer análise de investimentos? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer uma análise de ações usando essa ferramenta gratuita, mesmo sem ter experiência no mundo dos investimentos. Alô, alô, quem fala aqui é João Vinícius, coach financeiro, e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode usar o site Status Invest para conhecer e estudar sobre os principais tipos de investimentos disponíveis no Brasil. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, sendo a primeira uma visão geral sobre o site, na segunda a gente vai fazer um exercício mostrando como o site apresenta e disponibiliza ferramentas de análise para uma ação específica, e na terceira parte a gente vai comparar essa ação com outras empresas do setor, mostrando também como funciona essa ferramenta no site. Então, bora lá, sem enrolação, parte 1. O site Status Invest é um site gratuito, e muitas ferramentas, no caso, são disponibilizadas logo de cara pelo acesso, algumas outras só se você tiver o perfil cadastrado, no caso eu já estou logado aqui no meu perfil, e o site é acessado pelo endereço statusinvest.com.br. Logo de cara, ele já traz aqui atualizações de índices muito importantes, como em que nível está a nossa bolsa pelo índice Bovespa, como é que está a renda fixa de curto prazo representada pelo CDI e como é que está a inflação representada pelo IPCA de 12 meses. O site contém diversas propagandas, apesar de ser uma ferramenta gratuita, a gente tem que conviver com isso, afinal não existe almoço grátis. E essa primeira página basicamente é uma página de atualização. Ele traz sempre dados recentes do mercado, como principais altas, baixas, proventos e comunicados, iniciando aí pelas ações, passando pela parte de fundos imobiliários e pelos BDRs, que são empresas listadas fora do Brasil com recibos disponíveis para negociação no Brasil. Ele também traz essa parte, sempre no mesmo formato. E depois a gente tem uma parte de renda fixa representada pelo Tesouro Direto, onde o investidor pode acompanhar como estão as taxas desse mercado. Na parte 2, a gente vai fazer um exemplo de ver como é que o site apresenta um determinado ativo que a gente vai buscar. A gente vai buscar uma ação e, por exemplo, venho aqui na lupinha e digito o código da ação que eu quero buscar. No caso, a gente vai olhar aqui a seguradora Porto Seguro, código de negociação PSSA3. Coloquei o código, ele já buscou a ação e ele vai para a página específica só com dados dessa ação. E aqui no cabeçalho ele já divide as informações que ele traz aqui, o geral, dados contábeis, os comunicados e outras coisas. Você tem a opção de associar essa ação no seu perfil e seguir, e usar uma ferramenta comparativo que a gente vai usar na última parte desse vídeo. Inicialmente ele traz a parte de preço, como é que o preço da ação está atualmente, como ele tem se comportado aí nas últimas 52 semanas, em mínimas e máximas, como é que está o dividendo atual. Onde tem a interrogação, ele sempre traz aqui um box explicativo, que é bastante didático, e aqui a gente pode ver como é que tem se comportado. Nos últimos dias a ação oscilou aí entre 45 e 50 reais, e nos últimos 5 anos, veja que mesmo passando aí alguns perrengues, dado todo esse cenário de volatilidade que já faz parte da renda variável e foi acelerado aqui em 2020, é uma ação que tem carregado aí uma valorização ao longo do tempo. A gente pegar aqui lá no comecinho do horizonte gráfico, lá em 2016, ele vem carregando o preço aqui, a ação negociava aí em torno de R$ 23,00. Nesses 5 anos, ela já apresenta mais de 100% de valorização. Outros dados importantes aqui, como, por exemplo, o tipo de ação, é só ação ordinária, ela possui o direito de tag along 100%, e aqui ele explica o que é o tag along. A liquidez média diária é uma liquidez bem razoável, próxima de 50 milhões por dia, é uma média dos últimos 30 dias. Não possui participação no IBOV, do índice Bovespa, e tem um mercado de opções aí ativo. Aqui ele traz os principais indicadores fundamentalistas. Eu vou passar rápido aqui que eu vou voltar nessa parte no final, porque ela vai ser importante para a gente. Traz uma lista de eventos corporativos, e aqui como ela é uma ação considerada uma boa pagadora de dividendos, esse calendário de dividendo é importante para a gente ver a periodicidade com que a ação tem pago esses proventos. Rolando mais para baixo, a gente também tem o payout, que é diretamente relacionado aos proventos, que é o percentual do lucro
que a empresa paga ou tem pagado de proventos, dados relativos aí à contabilidade, né? Qual o patrimônio líquido atual, o ativo circulante, a dívida atual. Aqui no caso a dívida líquida ela é negativa, né? Quer dizer que a empresa ela tem mais caixa do que dívida, e o valor de mercado na casa aí de 15 bilhões, que torna a Porto Seguro ali meio que uma mid-cap, uma empresa de valor de capitalização médio. A composição acionária, lá em cima ele também fala aqui, ele fala do free float, né, que é quanto que o percentual das ações da empresa que estão disponíveis no mercado, que é algo em torno de 29%, porque o restante está na mão do controlador, que é a empresa Porto Seguro Itaú Unibanco Participações S.A. Descendo mais, a gente tem os dados de DRE, que entra mais na parte contábil, né? Tanto que aqui em cima ele já mudou a aba, né? A demonstração de resultados de exercício, e ele traz isso de uma forma bastante didática, aqui com um histograma e um gráfico de linha, que nos fornece uma tendência de como é que está a evolução da receita líquida, por exemplo, né? Ou dos outros resultados para essa empresa, com a opção de 5 anos e até 10 anos. Né? No caso, ela abriu o capital aqui, provavelmente em 2014, e aí só tem os dados a partir dessa data. Você tem a opção também de esmiuçar o demonstrativo navegando para essa parte. Passou ali pelo DRE, aqui a gente tem um demonstrativo de fluxo de caixa, e aqui a gente tem o balanço patrimonial, sempre nessa pegada bem visual, né, com gráficos de barra associados com gráficos de linha, que eu acho que traz uma didática bem bacana para uma análise rápida. E falando em rápido, eu estou passando bem rápido, né, e eu quero voltar para essa parte dos indicadores, que é onde a gente vai focar quando comparar a empresa na próxima parte. O dividend yield atual está na casa de 5,82%. Lembrando que o dividend yield é quanto ela pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço atual da ação. E baseado no patamar atual da renda fixa, até para expectativa de para onde a renda fixa vai, é bem importante a gente analisar esse número. Nesse momento eu tenho que fazer uma pausa didática para explicar e comentar o que são seguradoras e como elas se comportam no cenário atual. As seguradoras são empresas do setor financeiro que prestam serviço de seguro. Por exemplo, seguro de carro, né, o seguro auto, seguro de vida, seguro saúde, seguro viagem, tudo relacionado a seguro, essas empresas tendem a transacionar. No mercado hoje, a gente tem algumas empresas que se especializaram em alguns segmentos, como por exemplo a Sul América, que é bem focada no seguro de saúde, planos de saúde, etc., e a Porto Seguro, que é líder no seguro auto. E as seguradoras, elas recebem o prêmio, né, dos produtos vendidos, dos seguros vendidos. Você vai lá, contrata o seguro do seu carro, você vai pagando, e a seguradora ela só tem um desembolso. Você só vira um custo para a seguradora se você ativar o seguro por alguma coisa que aconteça no seu carro, por exemplo. Então ela fica com esse dinheiro em caixa e ela rentabiliza esse caixa através de operações de curto prazo. Então, quanto mais eficiente a seguradora é investindo esse caixa, melhor vai ser o seu resultado financeiro. Por isso a gente considera que o resultado financeiro ele é um item muito importante a ser observado no balanço das seguradoras. E já que esse prêmio ele é investido, né, esse caixa é investido em operações de curto prazo, são diretamente relacionadas ao CDI, que é o indicador da renda fixa que a gente utiliza para balizar as operações de curto prazo. Então, no momento de alta de juros, como é o que a gente tem a expectativa de estar vivendo hoje, isso pode impulsionar o resultado das seguradoras, né? É um setor que tende a se beneficiar com essa alta de juros. E assim como os bancos, as seguradoras não possuem EBITDA. Olhando os outros indicadores, a gente tem aqui o preço sobre lucro na casa de 9,21, considerado um PL baixo, né? Alguns investidores trabalham com um número mágico de que empresas abaixo do PL 10 tão baratas ou tão descontadas são um bom investimento. Eu não gosto muito dessa abordagem, né? Eu acho ela muito simplista, mas não dá para descartar que realmente a empresa está num patamar mais atrativo do que já esteve. O site ele tem essa opção do gráfico, né? Então veja que até o final de 2019 o preço sobre lucro indicava aí mais perto de 15 e hoje ele está abaixo de 10. Ou seja, a empresa
aparentemente ela está mais barata agora do que estava em 2019. Sendo que ao longo da análise a gente consegue ver que a empresa tem melhorado seus resultados. E até pelos múltiplos a gente consegue ver isso, porque o PEG Ratio, que é um indicador de crescimento, está em 0,41 e também vem numa crescente, né? Ou seja, o PL está diminuindo e o PEG Ratio está aumentando. Os indicadores envolvendo o EBITDA, eles não aparecem porque o EBITDA não faz sentido para uma seguradora. O preço sobre valor patrimonial também é um múltiplo muito analisado pelos investidores e quer dizer que o que? 1,73. O preço dela em relação ao valor de mercado é 73% maior do que o patrimônio líquido ou valor patrimonial dela atual. E pelo gráfico a gente também vê que, assim como o PL chegou ao máximo aqui em 2019 e depois só veio caindo, indicando que a empresa veio se barateando. E já que aparentemente a empresa está barata, vamos ver como é que ela está com as outras empresas do setor. Então a gente clica aqui nesse botão compare ações, e ele já traz uma lista aí de empresas que são possíveis pares comparáveis à empresa Porto Seguro. É um setor que eu já acompanho há algum tempo, invisto diretamente na Porto Seguro a propósito, e a Sul América e a BB Seguridade são empresas que têm uma atividade bem correlata, né? Então dá para comparar legal. Ele abre em outra janela, traz aqui cada uma e já faz um ranking baseado aqui nos critérios que ele compara as empresas, né? A grande maioria são indicadores fundamentalistas, e diz que dentre as três a Sul América seria a primeira opção, que ela é a primeira em 15 de todos os critérios, a segunda em 10 e a terceira em 3. Já a Porto Seguro é a primeira em 9 desses critérios e a BB Seguridade em apenas 4. E aqui a gente passa rápido, né, por alguns indicadores que eu falei. O dividend yield da Porto Seguro é o maior das três atualmente. Pelo PL, indicaria que a Sul América está mais barata do que a Porto Seguro. O PEG Ratio da Porto Seguro, né, que seria um indicador de crescimento, está maior. Na verdade, está 0,41 e 0,6. Eu não sei por que ele marcou para a Sul América, mas enfim. Outra coisa muito importante sobre essas plataformas de maneira geral, né, tanto Fundamentos quanto o Status Invest, Trademap, dentro da análise está sempre sujeito de algum dado não estar atualizado ou a plataforma não conseguir captar algum desses dados. Veja que, por exemplo, o EBITDA, que não faz sentido para seguradoras, ele mostra um valor de EBITDA, mesmo que negativo, para a Sul América, sendo que esse indicador negativo para uma empresa que tem EBITDA positivo não faz sentido. Outras coisas, a Porto Seguro Seguridade, ela está em último, mas tem vários dados que ela simplesmente não aparece. E é uma peculiaridade da BB Seguridade. Ela disponibiliza um mínimo de dados para o banco lá da B3, que geralmente é da onde os sites retiram essa informação. Outro dado, que margem bruta 100%, isso aqui não existe, é um dado espúrio, né? Um dado que está errado. Então, não adianta só olhar o rankingzinho aqui em cima, né? Você tem que dar uma esmiuçada e com o tempo você vai pegando a manha das análises e vai conseguindo ter um senso crítico, né? Um juízo de valor sobre esse número, se ele é confiável ou não. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Por hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí para me ajudar. E se você não conhecer esse canal, não é inscrito ainda, fique à vontade para clicar no botão de inscreva-se. Obrigado, até a próxima.